Para concluir o assunto definições do direito, deixei para esse último vídeo, essa última videoaula, as definições do século XX. Não tenho nenhuma definição do século XXI, então as definições do século XX são as últimas, né? E eu separei aqui 3 definições. A recomendação que eu faço como exercício é que os alunos pausem, né, essa imagem e leiam com atenção essas 3 definições, buscando entender. A ideia é essa, uma dinâmica, né? Então, o ideal seria agora pausa o vídeo e lê, certo? Com calma, tranquilo, tentando entender cada um delas. E aí depois, no caso, eu faço uma pergunta. Então, contando então que você fez a pausa aí, né? Vamos então para a pergunta agora que tu leu calmamente as 3 definições. É bem simples a pergunta, de caráter subjetivo, né? Qual é a definição que tu mais gostou? E a tendência, e eu digo isso pela experiência das aulas presenciais, é todo mundo achar que a melhor definição, ou a mais clara, ou a que ficou mais fácil de entender, é a última, do Paulo Nader. E eu faço esse exercício não para dizer que ela seja a melhor, não é isso. Todas as definições são muito boas, nós vamos ver as 3 agora, né? Mas eu digo isso para que vocês entendam, de certa forma, por que eu optei por recomendar para vocês o livro do Paulo Nader, né? Porque ele traz uma linguagem mais simples, né? Mais tranquila de ser interpretada, sobretudo para quem está iniciando no curso de Direito, né? Para quem vem do ensino médio, para quem não tem uma formação superior, né? E mesmo para quem tenha, né? Mesmo para quem já tenha outro curso, disparado, a definição do Paulo Nader é a mais clara, a mais fácil, até porque ela, vamos dizer assim, de certa forma reproduz aquilo que foi feito nas videoaulas, ou que foi visto nas videoaulas anteriores, certo? Já o Carlos Costa e o Miguel Reale trazem uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, mas isso não depõe contra a definição. As definições são boas. Então vamos direto lá ao assunto, começando pela ordem, né? Começando de cima para baixo. Vamos para a primeira definição, que é a definição do Carlos Cossio, né? Que é um jurista argentino, falecido na década de 80, e ele disse de forma muito curta que direito é a conduta humana em sua interferência intersubjetiva relacionada a valores. Então vamos começar, como eu sempre fiz nas outras definições, palavrinha por palavrinha, né? Então o que é o direito para ele? Direito para ele é a conduta humana, então as nossas ações. Toda vez que o ser humano age, né, é direito, na visão dele. Olha a amplitude que isso tem, né? Ele diz que direito é quando nós agimos, quando nós fazemos alguma coisa, né? Ou até quando nós não fazemos também, porque o nosso não agir também pode ser uma espécie de conduta, né? Quem já está estudando penal sabe muito bem disso, né? Que é a questão da omissão, né? Também não deixa de ser uma conduta, é uma não conduta, né? Então, direito para ele é a conduta humana. Mas não é qualquer conduta humana. É uma conduta humana em sua interferência intersubjetiva. A palavra interferência, né, quando interfere, né, e interfere intersubjetivamente, ou seja, inter é entre, subjetivo é sujeitos, certo? Então, quando a nossa conduta interfere entre sujeitos, ou seja, quando a tua conduta interfere no outro, é isso que ele quis dizer aqui. E isso estiver relacionado a valores, isso é direito. Então, vou repetir. Não é qualquer conduta. É a conduta humana que interfere no outro e que esteja relacionado a valores, ou seja, em que levante uma discussão a respeito se aquilo está certo ou se aquilo está errado, se aquilo está muito certo ou muito errado, foi o adequado, né? Faz parte, né, do estudo da ética, né? A gente está sempre preocupado em saber se fez a coisa certa ou se não fez a coisa certa. E quando tu avalia a conduta do outro, da mesma forma, certo? Então, toda vez que a gente avalia a conduta do outro, né, que interfere na gente, e estabelece isso, uma relação de valores, estabelecendo, entrando no mérito se aquilo ali é correto ou não é correto, isso é direito. É muito amplo. Né? Então, o mais interessante dessa definição é que ele diz que o direito é um classificador da conduta humana, na verdade. Então, a conduta vem primeiro.
E depois, quando a gente vai classificar aquela conduta, é que aí o direito é o exercício do direito, né? Então, não existe direito sem a conduta, certo? Sem que as pessoas ajam. Então, é um mero classificador para dizer se aquilo está certo ou aquilo está errado, aquilo é mais grave ou aquilo é menos grave. Então, para ilustrar essa história de que o direito é um classificador da conduta, tem um exemplo muito simples, certo? Que é aquele exemplo do não pise na grama. Todo mundo já viu uma plaquinha, normalmente não tem desenhozinho, normalmente é só um letreiro, né? Então é para quem sabe ler, né? E diz assim, não pise na grama. Aí vem a pergunta, por que tem essa plaquinha? Isso aqui é uma regra, né? Isso aqui é uma norma, não pisar na grama. Bueno, por que tem essa regrinha? Porque as pessoas pisam, certo? É só por isso, é uma coisa muito óbvia, né? Assim, se ninguém pisasse na grama, certo? Não precisaria da plaquinha. A plaquinha só existe porque tem gente que não quer que tu pise na grama, para não estragar a grama, para deixar a grama ali bem cortadinha, né? De repente a grama pode oferecer algum perigo de contaminação ou até de algum bicho que esteja ali, agora mesmo carrapato, né? Então, de repente tem uma regrinha, não pise na grama, tá aí. Mas essa regra existe porque as pessoas pisam na grama. Mas tu nunca viu uma plaquinha dizendo isso aqui, não coma a grama, certo? E aí fica a pergunta, por que não tem uma plaquinha dizendo não coma a grama? Porque ninguém come grama. Entenderam a diferença? Então, na verdade, ele quis dizer o seguinte, nós temos, então, por que nós temos a regra não pise na grama? Porque nós temos a conduta humana de pessoas que pisam na grama. Então aí tu pode julgar que pisar na grama é certo ou pisar na grama é errado. Em alguns lugares não tem nenhum problema tu pisar na grama. Em outros lugares tem um problema. Então é uma questão de valores. É isso. Então quando a conduta, na sua interferência intersubjetiva, está relacionada a valores, interessa ao direito. É como se dissesse, então, que não pise na grama, interessa ao direito, certo? Agora, por que não tem não coma grama? É mais ou menos, vamos lá então, vamos aprofundar um pouquinho. Por que existe um crime na legislação falando que matar alguém? Pode dizer, porque as pessoas matam. Se as pessoas não matassem outras pessoas, não haveria necessidade daquela pena. Deu para entender? Daquele castigo, daquela proibição. Então, as pessoas só proíbem que mate porque alguém mata. Se ninguém matasse ninguém, não haveria necessidade da norma. Não sei se eu me fiz entender com esses dois exemplos. Um bem simples, singelo, que é o da grama, e o outro, né, mais grave, né, que seria o homicídio, o crime mais grave que existe. E na mesma linha de raciocínio de classificador da conduta, também a questão da literalidade da norma. Né? Então, essa plaquinha aqui eu acho que você já deve ter visto em algum lugar, certo? Aí tu vai dizer, bom, é uma plaquinha, tá? Uma conduta, não pode carregar cachorro, tá proibido carregar cachorro, é uma conduta humana. Isso significa que tu pode carregar um urso polar? Ou que tu pode carregar um gato, certo? Alguém dirá assim, não, mas professor, mas o desenho aqui é de um cachorrinho, eu não posso cachorro. Aí eu estou fazendo uma interpretação literal. Óbvio, se tu não pode cachorro, e o cachorro aqui está vindo como gênero, né? O cachorro não pode animais. Também não poderia um urso polar, que é muito mais perigoso que um cachorro, certo? E nenhum gatinho, no caso, que poderia ser tido como menos perigoso que um cachorro, ou menos, né? Ou que faz menos barulho. Então, a sacada do nosso querido Carlos Cossio foi, perdão, foi exatamente nesse sentido, de dizer que o direito nada mais é do que um classificador de condutas, certo? É ele que determina as coisas certas e as coisas erradas, certo? E quando ninguém faz uma conduta, não há necessidade de uma norma. E quando a norma é feita, no caso, né, no caso simbólico, ela se estende também a outras situações. Tá bem? Isso aí foi a definição do Carlos Cossio. Já o Miguel Reale, ele faz uma abordagem um pouquinho mais complexa, né? Mas não é difícil de entender. Vamos então às palavras, né? O que diz o Miguel Reale? Que direito é uma vinculação bilateral imperativo-atributiva da conduta humana para a realização ordenada dos valores da convivência. Li de carreirinha, mas agora nós vamos ler pausadamente, para vocês entenderem melhor, né, o que ele quis dizer. O que o direito é, então? É a vinculação bilateral. Vinculação é aquilo que liga. Liga o quê? Bilateral, liga dois lados. Então tá aí, direito é uma vinculação bilateral, aquilo que liga dois lados.
Imperativo atributiva, para dizer o quê? Porque se eu ligo dois lados, para um lado eu imponho alguma coisa, para o outro lado eu atribuo uma coisa. Então nós temos dois lados e um tem uma imposição, que seria um dever, e o outro tem uma atribuição, que seria um direito. Então, quando eu vinculo dois lados, né, e o direito tem essa característica de bilateral, a gente já viu isso lá nos instrumentos de controle social, é porque tem direitos e deveres. Está aqui. Direitos e deveres, no caso, seria deveres, imperativo, direito atributivo. Tá certo? Então, direito é aquilo que liga dois lados, dando para um lado direitos e para o outro lado deveres, da conduta humana, certo? Também aqui a conduta humana. Então, vincula e impõe direitos e deveres para a nossa conduta, para a realização ordenada dos valores da convivência. Falando em valores de novo aqui, e realização ordenada seria organizar. Ordenada é de organizada, certo? Então, qual é a intenção de eu ligar duas pessoas dando direitos e deveres nas suas condutas? É para organizar aquilo que a gente elegeu como valores da convivência, certo? Aquilo que a gente acha importante nos valores da convivência, tá certo? É isso que o Miguel Reale disse de forma singela, certo? E muito tranquila de entender também. Tá? Se tu lê de carreirinha, ela parece meio, né, a definição parece mais complexa. Mas não, é muito simples e outra, dentro da mesma linha, que conduta humana, valores, valores, certo? Ordenar, que é organizar, certo? Então, a organização da vida e sociedade se dá através do direito. E por último, a definição do nosso autor, do Paulo Nader, que é aquele que normalmente todo mundo acha mais simples, e é até mais simples de explicar mesmo, dá menos trabalho. Perdão. Então ele disse o seguinte: direito é um conjunto de normas de conduta social imposto coercitivamente pelo Estado para a realização da segurança segundo os critérios de justiça. Não há nenhuma novidade aqui. Conjunto de normas, todo mundo já viu, a gente já analisou nas outras definições, da conduta social, da nossa conduta em sociedade, certo? Dando a entender, né, que o direito cuida mais das nossas condutas perante os outros do que das nossas condutas individuais, certo? Imposto coercitivamente pelo Estado, ou seja, que é uma coisa que aqui não se fala, né, em coercitividade, né, coercibilidade, a possibilidade do uso da força, né? Então, ele destaca isso, que é uma distinção importante entre o direito e os demais instrumentos de controle social, a possibilidade de eu impor essa norma coercitivamente. Para isso, o braço armado do Estado, polícias, certo? Judiciário, oficial de justiça, exército, forças armadas, né? Porque eu tenho que garantir as normas pela força. Se não for pelo bem, vai por mal. E aqui no finalzinho, para a realização da segurança segundo os critérios de justiça, é um pouco mais complexo do que parece. Por quê? Quando tu lê a palavra segurança, normalmente a gente relaciona a segurança pública, né? Então, a polícia ostensiva, o policiamento que impede assaltos, roubos, violência, né? E não é bem isso, né? Na definição do Paulo Nader, no livro dele, não é bem isso. Tá? A realização da segurança aqui é no sentido de segurança jurídica, no sentido de segurança da estabilidade das regras, certo? A certeza de que amanhã será igual a hoje e que foi igual a ontem, certo? Então, assim, essa estabilidade, essa coisa que nos dá uma certa tranquilidade, tem gente até que reclama disso, né? Acha muito monótono, que não tem nenhuma alteração. Exatamente por isso, isso é proporcionado pelo direito. A finalidade do direito é te dar essa segurança de que amanhã tu vai lá trabalhar e o teu emprego vai estar lá, e que no final do mês tu vai receber o teu salário, certo? E que amanhã tu vai voltar para casa e a tua casa vai estar naquele lugar e vai estar a tua família lá dentro e tem comida dentro da geladeira, deu para entender? Então as coisas vão funcionar normalmente. É isso que o direito busca proporcionar. E claro que nisso aí existe também a questão da segurança pública. Sim, não há dúvida, se inclui nisso, mas não é só isso. Então a grande questão é essa: não é só segurança no sentido de combate à violência, de repressão policial, não é nesse sentido. Segurança no sentido de estabilidade das regras.
de saber que amanhã o dinheiro vai estar valendo a mesma coisa que vale hoje, que a tua conta está segura no banco. Deu para entender? Então é isso que o direito busca, é o que a gente chama de segurança jurídica, certo? Estabilidade das regras, previsibilidade, a pessoa poder fazer previsão, a pessoa poder fazer planejamento. Então, assim, para dar um exemplo, tá, e quando é que não teremos segurança? Então vai para uma sociedade em guerra, né? Então é o seguinte, vai lá para a Ucrânia. Lá na Ucrânia, tu não sabe se vai voltar para casa amanhã. Lá para a Ucrânia, tu não sabe se tu vai ter emprego amanhã, certo? Tu não sabe se vai estar vivo, se a tua família não vai ser morta na guerra, né? E isso não é a ausência de segurança. Então é isso, uma sociedade em guerra, caótica, é um exemplo claro onde não há a segurança. A segurança, então, é essa previsibilidade. Então, aonde tem lá onde está na faixa de Gaza, lá no Hamas, e lá na Israel, em guerra, aquilo ali as pessoas não têm segurança nenhuma. Elas não sabem se amanhã vão ter comida, elas não sabem se amanhã vão ter água, certo? E é isso gera insegurança, deixa a pessoa em estado de alerta, né? É o que aconteceu, né, recentemente na questão das cheias em Porto Alegre, né? Então a gente perde essa possibilidade de prever o amanhã, de saber que as coisas, né, vão continuar sendo como sempre foram, né? É nesse sentido. E o último trechinho, que é o segundo os critérios de justiça, eu sempre uso essa expressão aqui, que foi meu professor, Jorge Luiz Dallagnol, hoje é desembargador, não sei se ele já não se aposentou, do Tribunal de Justiça, né? Uma frase que eu aprendi com ele, que ele dizia assim: tenho fé não no direito ou na justiça, mas na liberdade como único instrumento capaz de garantir justiça através do direito. O que isso tem a ver com o Paulo Nader? Quando ele diz assim, ó, segundo os critérios de justiça. Então, o direito é para a realização da segurança, que eu acabei de falar, para que as coisas fiquem estáveis, mas segundo critérios de justiça. E aqui, o que disse o meu professor, é que a justiça é o fim. Todo mundo quer, quando lida com o direito, tu quer justiça. Quando tu pega uma pessoa que está indignada, né, que sofreu alguma injustiça, as pessoas dizem, eu quero justiça. Sim. Qual é a ferramenta que eu uso para fazer justiça? É o direito. Então, é essa a ideia. E o que ele coloca aqui que eu acho muito interessante? Ele diz assim: ele diz que ele não tem fé no direito, olha só que interessante, nem na justiça. Ele não tem fé em nenhuma das coisas. Mas ele diz que tenho que ter liberdade, que é para poder usar o direito para fazer justiça. E aí, como é que eu fiz uma ilustração aqui para vocês? Aqui é uma ilustração meio complicada. Se tu observar aqui nas colunas, nós temos os anos aqui, né? De 1962, começa aqui, até 2022, certo? Eu fiz um período de, eu acho que é 60 anos, né? Mais ou menos, 50 ou 60, né? Acho que é 60 anos, tá? Olha só, um monte de tempo aqui, de 62. E aqui eu peguei a nossa principal legislação aqui. Algumas vocês já estão estudando, né? Código Penal, Código de Processo Penal, CLT, Código Civil, Código de Processo Civil. E nessa primeira faixa aqui em cima eu botei a ditadura militar, certo? A ditadura militar eu deixei em preto aqui o período da ditadura militar, que começou em 1964 e quatro e foi até 1988, tá? Depois até tem gente que discorda desse prazo, mas eu botei esse prazo mais largo aqui. Então é o seguinte, aqui nós não tivemos liberdade, tá? Aqui nós não tivemos liberdade, é isso, era uma ditadura. Nós tínhamos liberdade antes e tivemos liberdade a partir de 89, até hoje, graças a Deus, certo? Pois bem, mas olha só que interessante. O Código Penal vigorava antes da ditadura, durante a ditadura e depois da ditadura. O Código de Processo Penal também vigorava antes da ditadura, durante a ditadura e depois da ditadura. A CLT, a mesma coisa, vigorava antes da ditadura, durante a ditadura e depois da ditadura. E o Código Civil, idem. O Código Civil foi mudar agora, aqui em 2002, certo? E o Código de Processo Civil foi o que mais mudou aqui, né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero destacar para vocês? Ora, se a legislação era mais ou menos a mesma, as aulas de direito eram mais ou menos as mesmas, os professores eram mais ou menos os mesmos, os livros eram mais ou menos os mesmos. Por que a gente não conseguia fazer justiça durante o período da ditadura militar? Era por causa da lei? Não. A lei sempre foi a mesma. Perdão. A lei sempre foi a mesma. Olha aqui.
As principais leis, Código Penal, Processo Penal, Código Civil, CLT, as leis sempre foram as mesmas. Mas aqui a gente não conseguia fazer justiça. E aí tu vai entender a frase dele. Por que que não? Porque ele não tinha liberdade. Então, para finalizar a explicação, eu quero dizer o seguinte para vocês, e, no caso, né, reforçando a lição que eu recebi do meu professor, né, que hoje, desembargador, não sei se é na ativa ainda ou aposentado, ele diz que o mais importante de tudo não é o direito e nem é tu querer justiça. Porque se tu não tiver liberdade, tu não vai conseguir usar o direito e tu não vai, não usando o direito, tu não vai conseguir garantir justiça, certo? Então ele quis colocar um tripé aqui, né? Ele diz assim, o direito é o meio, o direito é a ferramenta que tu usa, certo? Para que fim? Para atingir a justiça. Mas tem um pressuposto nessa história, porque se tu não tiver liberdade, tu não vai conseguir fazer justiça usando o direito. Então as pessoas aqui não conseguiam fazer justiça nesse período e tinham o mesmo direito que nós temos hoje. É isso. Hoje tu consegue fazer justiça com as mesmas regras que valiam durante a ditadura. Então, mas por que tu consegue fazer hoje? Porque hoje tu tem liberdade. É basicamente essa a diferença. Tá certo? Então essa foi a grande lição aí do meu professor e assim eu encerro essa videoaula e encerro também as definições do direito.